primeira carta de João, capítulo 1, verso de 1 a 4. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, verso de 1 a 4. Primeira carta de João, capítulo 1, verso de 1 a 4. Amém? Todos encontraram? Então, vamos acompanhar o texto. Diz assim: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e a nós temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A partir de hoje, nós damos início a mais uma série de mensagens, agora a partir das cartas de João, as 3 cartas de João, fazendo alguns recortes com o Evangelho de João. Não tem como a gente caminhar em cima das cartas de João sem aqui voltar no Evangelho de João. As cartas de João são interessantes no aspecto de que nenhuma delas é apresentado o autor na sua introdução. As demais cartas do Novo Testamento, com exceção de Hebreus, todas elas começam com uma introdução. Nessa introdução, o autor se apresenta. Isso é uma forma normal e formal até mesmo da antiguidade de quem escrevia algo se identificar no início, fazendo essa apresentação e se identificando quem estava escrevendo. Então, era uma forma de saudar os seus leitores, se apresentando no início da sua carta. E João, nas cartas de João, nenhuma delas é mencionado o nome de quem está escrevendo, de quem está se dirigindo. Nas 2 segundas cartas, vai expressar apenas o presbítero. Vai falar apenas o presbítero. Essa é a apresentação do autor da carta. Mas todas as evidências internas das cartas, quanto às evidências externas, levam à conclusão de que foi o apóstolo João que escreveu tanto o Evangelho de João, quanto essas 3 cartas que nós encontramos lá no final do Novo Testamento. João escreve essas cartas para uma igreja, para um grupo de cristãos dos quais ele tinha bastante comunhão, eram pessoas próximas a ele. Por isso ele tem, você observa na leitura que era um relacionamento bastante íntimo, bastante próximo dessas pessoas para quem ele estava escrevendo. Então eram pessoas das quais ele conhecia bem, então ele está se dirigindo a essas pessoas. E nessas cartas ele começa já combatendo uma série de falsos ensinos que estão surgindo já no meio da igreja. Isso nós estamos falando do primeiro século da era cristã. Nós estamos ainda no início, no primeiro século da história da era cristã, no início da igreja, e lá já os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pregadores já têm se manifestado no meio da igreja. E João já começa a sua carta, não só João, também outros escritores do Novo Testamento vão combater esses falsos ensinos que estão sendo disseminados no meio da igreja, que ainda é uma igreja nova, recém-começada. Estamos no início do cristianismo, da era do cristianismo, né? E então, lá no capítulo 2 da primeira carta, João diz o seguinte, capítulo 2, verso 19, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco.
Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então havia já nesse momento um grupo de pessoas que haviam se levantado. Havia um grupo chamado de docetismo, os docetistas, que vem do grego a palavra dokel, que significa parecer. Então esse grupo, eles diziam, Jesus não ressuscitou, Jesus tinha a aparência de ressurreição, Jesus não encarnou, ele tinha a aparência de que ele havia encarnado, era uma pessoa comum. E eles levantaram uma série de hipóteses que levavam uma série de questionamentos para os irmãos daquela igreja. Havia também outro grupo de gnósticos, que disseminavam que o que era importante eram as ideias. As ideias, sim, eram importantes e não os fatos históricos sobre a fé, aonde estava edificado toda a estrutura do cristianismo. Todo o cristianismo ele é edificado sobre a fé em Jesus Cristo. Então eles falam, não, o que tem importância, as ideias é que são mais importantes do que propriamente a fé. Aquilo que é concreto, aquilo que é massivo, então isso sim é importante para nós, a fé fica em segundo plano. Então João também vem combatendo esses dois grupos que surgem no meio dessa igreja. Então muitos já haviam deixado o convívio da igreja, e João é muito enfático dizendo, esses que saíram do nosso meio, eles não são os nossos, porque se fossem os nossos eles teriam permanecido, mas como eles não são, então eles saíram, se foram, para que fique claro de que eles não são dos nossos. Bruce, um teólogo, ele diz que os fatos concretos da encarnação e da ressurreição foram escarnecidos e excluídos da corte como liberalismo infantil. Para gente ver o tamanho problema que esses camaradas, esses grupos de hereges tinham provocado na igreja, a ponto de escarnecerem da ressurreição, de escarnecerem tudo aquilo que era pertinente a Jesus Cristo. Então isso tinha se tornado quase que um mito no meio da igreja, a questão da encarnação, da ressurreição. Portanto, grupos de hereges que difamam, que distorcem o Evangelho, não é algo recente. Isso já vem desde lá do início, desde o primeiro século, desde o início da igreja, já houveram esses movimentos no meio da igreja. Isso nos leva a mais uma questão. Isso nos mostra mais uma vez que a igreja ela não pertence ao homem, mas sim ela é propriedade exclusiva de Deus, porque durante toda a história, por mais levantes que teve contra a igreja, ela permaneceu e permanece até hoje. Grupos de hereges não são novidades. A cada dia nós vemos pessoas falando das mais variadas besteiras possíveis acerca do Evangelho, que algumas coisas nos escandalizam, nos assustam, mas essas coisas não são novas. Não há nada de novo nisso. Basta a gente voltar um pouco à história, voltar aos fatos, voltar a ver aquilo que aconteceu ao longo da história. Nós vemos que isso começa desde lá de trás, desde o início, lá, desde a época de João e dos demais apóstolos. Porém, de uma forma brilhante, que só os apóstolos poderiam fazer, só os discípulos que conviveram com Jesus poderiam fazer, João relembra aos irmãos daquela igreja quem era o Verbo de Deus. Então, João, ao escrever, ele relembra a esses irmãos quem é o Verbo de Deus. E quero fazer 3 considerações com os irmãos a partir do texto que nós lemos. Primeiro, a manifestação do Verbo da vida. Se você está com a Bíblia aberta, acompanha comigo. Capítulo 1 João, capítulo 1, verso 1. E diz: ora, o que desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. Ao longo da história, muitas
quantas pessoas testemunham de que em dados momentos da sua vida Jesus apareceu a elas. Elas tiveram um encontro pessoal, real com Jesus. Em um determinado momento da sua caminhada, em determinada circunstância, no momento de enfermidade, circunstância, algumas pessoas testemunham, relatam: eu tenho plena convicção de que Jesus esteve comigo no meu quarto, no meu leito ou em outras circunstâncias. Nos países onde o Evangelho é proibido, onde não se pode pregar livremente o Evangelho, não são poucos os relatos de pessoas que testemunham: apareceu uma pessoa assim, assim, assado, e falou comigo, falou de Deus, falou de Jesus Cristo, e eu me converti. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, basta a gente voltar lá em Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12, quando ele fala que o evangelho que ele pregava, ele não havia aprendido de homem nenhum, mas por revelação do próprio Jesus Cristo. Paulo passa 3 anos na Arábia, poderíamos dizer, ruminando tudo aquilo que ele já sabia, né? Tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida, tudo aquilo que ele foi instruído. Então, depois que ele dá o início ao seu ministério e as coisas não acontecem da forma que ele esperava, ele vai para o deserto da Arábia e lá ele passa por 3 anos revendo tudo aquilo que ele já conhecia a partir das leis, a partir das Escrituras, conhecendo a Cristo a partir da revelação do próprio Deus. E daí, posteriormente, lá aos Gálatas, ele vai dizer que aquilo que ele ensinava, o evangelho que ele pregava, ele não havia aprendido de homem algum, mas a revelação do próprio Jesus Cristo. Mas, mediante os problemas causados por esses hereges que negavam a encarnação e a ressurreição de Jesus, e de outros que diziam que o que era importante era as ideias, né? O que disseminava, o que era mais importante eram as ideias e não a fé propriamente. João testemunha sobre o verbo da vida, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre os homens. O verbo se fez carne, assim se apresentou aos 3 sentidos mais elevados do homem: audição, visão e tato. João parte do abstrato, da revelação de Deus, para a forma mais material, relevante, da revelação divina. Mediante aquilo que estava acontecendo, João chama agora os seus ouvintes e diz: nós testemunhamos, nós convivemos com Ele, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Não estamos falando de nada aleatório ou de uma experiência, de um êxtase ou qualquer coisa assim, mas nós estamos testemunhando daquilo que nós vimos e ouvimos e apalpamos. Nesse sentido, João vai refutando toda a alegação dos docetistas, dos gnósticos. Ele vai refutando toda essa argumentação, provando quem era Jesus Cristo. Apenas se João dissesse que ouviu a voz de Deus, talvez não fosse suficiente naquela circunstância. No Antigo Testamento, vários homens ouviram Deus falando com eles. Um exemplo mais clássico, talvez, Abraão. Deus falou com Abraão. Moisés, Deus falou com Moisés. Outros homens, outros profetas da história da vida, Deus falou com essas pessoas. Mas agora João está dizendo: não apenas ouvimos. Se ele dissesse nós vimos, já se tornaria mais persuasivo, mas ele diz: nós tocamos, nós apalpamos, nós investigamos de perto, nós estivemos com ele. Ou seja, puderam ter esse contato direto com o autor de toda a existência. Essa era uma
prova irrefutável para aqueles irmãos daquela igreja. Por certo, ainda hoje muitas pessoas buscam experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus. Não são poucos as histórias que nós ouvimos de retiros espirituais e tantas outras coisas que fazem, buscando uma forma, como assim dizer, de um contato direto com Deus, mas que é apenas uma experiência temporária, que não traz transformação de vida, que não traz transformação de caráter. Eu conheço várias pessoas que já participaram de movimentos como esse, que voltam irradiante. Passa uma semana, estão naquela euforia, passa 2 semanas, aquela euforia já começa a descer, 3 semanas já se foi por água abaixo, e a vida continua normalmente, como se nada tivesse acontecido. Experiência com o Espírito Santo de Deus, ela provoca transformação no nosso coração. É a manifestação da graça do nosso coração que nos transforma, que nos quebranta, que nos prova, que leva-nos a reconhecer o nosso pecado. Não há necessidade de buscarmos um êxtase espiritual, basta conhecermos a graça de Deus, conhecermos Jesus na sua essência. João não estava falando de uma experiência aleatória, estava testemunhando que eles conviveram com aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Era dessa pessoa que João estava testemunhando. E mais no fim, ele vai falar dessa comunhão que ele deseja que aquelas pessoas tivessem comunhão com eles, para que eles partilhassem dessa mesma experiência, dessa mesma certeza, dessa mesma convicção a respeito de Jesus Cristo. Segunda consideração, a eternidade é manifesta em Jesus Cristo. Voltemos ao texto, 1 João, capítulo 1, verso 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesta. João agora endossa ainda mais o seu discurso, dizendo que a vida se manifestou entre eles. Não foi apenas um êxtase, não foi apenas um simples ouvir, mas se manifestou diante deles. E talvez nesse momento o que João tem em mente é o que acontece lá na transfiguração. Aí se a gente volta lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, aliás, que ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Nessa ocasião, João mais uma vez está testemunhando a respeito de que eles viram, de que eles estiveram, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mais uma vez, João endossa o seu discurso, traz mais ênfase de que eles estiveram, conviveram com Jesus Cristo. Aí, mais adiante, em Mateus capítulo 17, verso 2, é que ele vai falar: e foi transfigurado diante dele, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Apenas Pedro, Tiago e João presenciaram esse momento, presenciaram a manifestação da eternidade diante dos seus olhos. O próprio Jesus, aquele que estava com eles, que convivia com eles, exala de sua própria glória diante dos seus olhos. Quando ele dá uma analisada, até nós conversamos isso aqui
em uma determinada ocasião na escola dominical, que quando isso acontece, nesse momento da transfiguração, não é uma luz que vem em direção a Jesus, não é nada que acontece do exterior para com Jesus, mas é o próprio Jesus que exala toda essa glória. E eles têm mais uma prova da eternidade, porque lá com Jesus estava quem? Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro, Tiago e João conheciam a história de Moisés, de Elias, sabiam quem era Moisés, sabiam que foi por meio de Moisés que Deus tinha tirado o povo do Egito e tinha acontecido todas aquelas coisas. Sabiam que Elias foi entre os profetas, assim dizer, o maior de todos os profetas. Mas eles conheciam a história desses caras. E agora eles estão contemplando com os próprios olhos. Eles estão contemplando Jesus, aquele que caminhava com eles, aquele que ensinava eles, exalando de si mesmo a sua glória. E agora, lá na primeira carta, é desse ser que ele está falando, testemunhando, dizendo: os nossos olhos viram, ele habitou entre nós. A eternidade se manifestou diante dos seus olhos. A eternidade não era algo abstrato, mas era a manifestação diante dos seus olhos. Jesus é a emanação de toda a vida. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a manifestação de toda a vida, de toda a existência. Nada do que foi feito se fez se não for por meio de Jesus Cristo. Lá em Gênesis, quando a gente volta e começa a pensar algumas coisas a respeito da criação, nós vamos entendendo ali que a ação de Jesus, da Trindade, está toda implícita no processo da criação. Nada do que se fez não foi feito mediante Jesus Cristo. Tudo passou pelas suas mãos. E Ele é aquele que sustenta toda a existência. É Ele que sustenta toda a vida. E era a respeito dessa vida que João anunciava àquela igreja e relembrava aqueles irmãos quem era o autor da vida, da eternidade. Assim combatia aqueles ensinos daqueles hereges que se levantavam naquele momento. Hoje em dia nós vemos tantas coisas sendo pregadas, sendo ditas em nome de Jesus, em nome de Deus, que nada tem a respeito da graça, nada tem a respeito de Jesus. Verdadeiros discursos motivacionais que inflamam o ego das pessoas, que apresentam soluções imediatas para os problemas, como se Jesus ou a graça de Deus se resumisse apenas em algo espontâneo, em algo, um movimento milagroso que traz respostas imediatas para o sofrimento das pessoas. Se pensarmos dessa forma, nós reduzimos o cristianismo, nós reduzimos a fé em Jesus em migalhas. Quando partimos do pressuposto de que Jesus vai nos abençoar sobremaneira, que vamos ser libertos de todas as enfermidades, de tudo aquilo que está acontecendo, nós reduzimos a essência de Deus em migalhas. Eu já falei várias vezes aqui, quando nós tentamos criar o ser Deus na nossa cabeça, nós criamos um ídolo e não criamos a Deus.
tentamos formatar, lapidar alguém que caiba dentro da nossa cabeça. E criamos um ídolo, do qual nós passamos a adorar esse ídolo, mas que nada tem a ver com Deus. Porque ele transcende toda a existência, transcende todo o pensamento. Podemos pensar, criar, recriar, imaginar algo. Pode saber que você está muito aquém daquele que criou todas as coisas. Nem próximo você está da existência daquele que chamou à existência as demais coisas. Onde não há manifestação da graça, não há vida, não há sentido para a existência. Existe apenas incerteza e insegurança. E talvez não haja nada mais desesperador para um homem do que viver sem certeza do futuro, sem segurança alguma. Vive de forma aleatória, não há um sentido concreto para a sua vida. Trabalha, busca uma série de coisas, procura constituir família, mas nada daquilo lhe satisfaz. É desesperador ele pensar em deixar de ser. É desesperador pensar na morte. Construiu toda a sua carreira, construiu toda a sua vida, mas se depara com a realidade que em pouco tempo pode deixar de ser, pode deixar de existir. Isso é assustador, é tenebroso para essas pessoas que não conhecem a graça de Deus, porque não há certeza, não sabe aquilo que nos aguarda, o que vai ser após a morte. Nessa sociedade também, que mais produz angústia e sofrimento, os jovens são pressionados por um sistema caído, perverso, são pressionados a darem respostas à sua existência, a trazerem resultados, os melhores resultados possíveis. Então eles se lançam a correr atrás, a estudar, fazer um curso, fazer outro, mas nada daquilo lhe é suficiente. Ele precisa dar resultado positivo. Só que nem às vezes ele sabe o porquê de tudo isso. Para quem ele tem que dar esse resultado? Qual o sentido de tudo isso? Simplesmente viver a vida, trabalhar, ganhar dinheiro. E aí, acaba-se tudo. Isso é angustiante para aqueles que não conhecem a Cristo. É desesperador. Ele precisa de um sentido para a sua vida e em tudo aquilo que ele busca não traz sentido, traz mais angústia, mais desespero, porque nem sempre o resultado que está sendo esperado ele está conseguindo apresentar. Só em Jesus é possível encontrar resposta para a vida. Não vivemos de forma aleatória ou sem sentido ou significado, pois todo o nosso ser está alicerçado, fundamentado no verbo da vida. A questão é que, com certeza todo mundo já fez para você um dia, já fez a pergunta, de onde viemos, para onde vamos? E muitos tentam responder e não acham resposta. Nós podemos responder seguramente, que nós procedemos de Deus, nós viemos da parte de Deus. Somos obra das suas mãos, vivemos para a sua glória, e quando morrermos, estaremos para toda a eternidade com Ele. Ele é quem sustenta todas as coisas, Ele é que sustenta a nossa vida. O despertar de cada manhã é manifestação da sua graça, manifestação da sua misericórdia para com as nossas vidas. Nós não vivemos de forma aleatória, não vivemos sem sentido. Nós vivemos para a glória de Deus. Somos obras das suas mãos. Da parte de João e dos demais apóstolos não havia nenhum tipo de adulteração da mensagem do Evangelho, em contraste com a mensagem que os hereges que se levantavam com grande ênfase naquela ocasião.
tirando a centralidade de Cristo. Todo o nosso ser, toda a nossa vida tem que estar inteiramente alicerçado em Cristo Jesus. E é isso que João vem refutando para com os docetistas, mostrando onde estava a base da nossa existência, a base da nossa vida. A mensagem do Evangelho não é para massagear o nosso ego, para ser uma palestra motivacional, mas é a manifestação daquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que se deu por nós na cruz do Calvário, que derramou seu sangue para que nós tivéssemos vida em abundância, para que nós possamos desfrutar de toda a eternidade na sua presença. Enquanto as pessoas buscam resposta para a sua existência, nós podemos viver tranquilamente, descansando sempre na pessoa de Jesus Cristo, na segurança de Jesus Cristo. Terceira e última consideração: comunhão com os irmãos, com o Pai e com o Filho. Verso 3 do texto que lemos: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, com o seu Filho Jesus. A exortação de João é para a unidade da fé. Uma igreja ela só resiste às artimanhas de Satanás quando ela permanece unida em Cristo. Não há como ser igreja fora do corpo de Cristo. Nenhuma igreja sobrevive dividida. Nenhuma igreja sobrevive quando há partidarismo. Mas a exortação de João é pela unidade na fé, que todos vivam a mesma graça. João relembra a igreja que uma vez que ouviram o Evangelho da vida eterna, deveriam manter essa comunhão. Não deveriam deixar ser levados por ventos de doutrinas, por falácias. É interessante que até nos nossos dias isso é muito corrente, muito frequente. Pessoas que ouvem um aqui, outro ali, outro lá, e começam a levantar questionamentos e a levantar problemas para com a vida da igreja. Não falo propriamente da nossa igreja, mas aonde existem pessoas reunidas em torno do nome de Jesus. Isso traz desfragmentação da igreja. Isso traz sérios problemas. E esse era o mesmo problema que Paulo enfrentava lá na igreja aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 6 ou 8. Paulo falando, ele diz: admira-me que já estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além daquele que vos temos pregado, seja anátema. Esse que era o próprio Paulo falando para a igreja dos Gálatas. Ele diz: ao mesmo que venha um anjo do céu, que apareça um ser aqui reluzente, que chame a atenção de todo mundo e pregue qualquer coisa, pregue outro evangelho que vá além desse que nós temos anunciado, que seja maldito. Nós devemos sempre estar atentos a tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, que é dito em nome de Deus, que é dito em nome de Jesus Cristo. É a manifestação do Evangelho, é a manifestação da graça de Deus. Se não for, deve ser rejeitado, para que a igreja de Cristo ela não seja
desfragmentada. Com o Evangelho não há negociação, não há distorção e ajuste para que soe de forma agradável aos ouvidos. João, Paulo exortam para que permanecessem firmes na graça de Deus e não em vãs elucubrações de pseudos pastores, de pseudos pensadores daquela época. Nós devemos também sempre estar atentos a tudo aquilo que nós vemos e ouvimos. Nos nossos dias, quem é representado como igreja evangélica são os grandes grupos que estão na mídia. Esses são representados na sociedade brasileira como os evangélicos. Mas que quando você começa a observar o que eles têm pregado, o que eles têm dito, nada tem a ver com a graça de Deus. Que mais envergonham o Evangelho, que fazem brigas, fazem disputa pelos seus clientes, que frequentam os seus cultos. Mas esses são os que são reconhecidos como os evangélicos. Graças a Deus nós somos reconhecidos como os reformados, né? Então, perguntar se você é evangélico, vai dizer eu sou reformado. Não faço mais parte dessa leva que se declara os evangélicos, porque nada tem do evangelho, nada tem da graça. O evangelho se tornou mercado, se tornou balcão de negócio. E se você procurar lá na internet, eu não sei se é piada, e eu espero que seja, mas existem até anúncios de venda de igreja, com tantos membros e arrecadação da igreja. Então, se você aí quer ser um empreendedor na área religiosa, você pode comprar uma igreja lá com 300 membros, com X de lucro mensal. Eu espero que isso seja piada, mas se você procurar na internet, você encontra. Aí você procura um corretor espiritual para negociar. Não sei como é feito essa negociação para você comprar uma igreja, mas o evangelho tem sido negociado. Esse é um evangelho que nada tem da graça, nada tem a respeito de Cristo, nada tem a respeito do verbo de Deus, daquele que esteve entre os homens, daquele que habitou entre os homens, daquele que se deu na cruz do Calvário por nós. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, Paulo diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A igreja como um todo faz parte de um único organismo onde Jesus Cristo é o cabeça. Por certo, a igreja existe falhas, existem problemas, mas tudo aquilo que existe, essas coisas que acontecem, elas podem ser superadas por causa da unidade na fé. Quando todos têm um único objetivo de servir unicamente a Jesus Cristo, as adversidades, os problemas que surgem, eles podem ser superados. A igreja ela só subsiste até hoje porque ela não pertence ao homem, mas ela pertence a Jesus Cristo. É Ele que sustenta a igreja, e ela permanece com aqueles que são fiéis à sua palavra. No Brasil se tornou modismo ser crente, falar que é crente. Existe denominação para todos os gostos, né? Então basta você escolher a denominação que você quer, o tipo de culto que você quer, que atende a todos os públicos da maneira que você deseja. Então você pode fazer uma pesquisa e buscar o tipo de igreja que você quer ser, que você quer frequentar. A pergunta é se nessa igreja que você está, o evangelho é pregado. Se a igreja que você está, a graça de Deus é vivida na sua inteireza, na sua integridade. Se nessa igreja o evangelho é negociado, se é substituído por qualquer outra coisa que não seja a cruz de Cristo, então ela não é a igreja de Cristo. Ela pode ser qualquer outro movimento, pode ser um clube, pode ser qualquer movimento até gostoso que você frequentar, participar, mas não é a igreja de Cristo.
Na época já de João, os hereges distorciam a verdade acerca de Jesus. Hoje, os hereges ganham a mídia e status de evangélico. Pregam a mensagem que nada tem a ver com uma comunhão. Mas nós precisamos nos manter firmes à revelação de Deus. Manter firmes à palavra de Deus. Para que não venhamos também ser contaminados como aquele momento aquela igreja estava sendo. Talvez nunca cheguemos a ter uma experiência de ser visitado pessoalmente por Jesus, como algumas pessoas assim testemunham que foram. Mas a unidade da fé, a unidade com outros irmãos, nos leva ao crescimento da nossa fé. E um êxtase, uma experiência assim sobrenatural, ela fica em segundo plano. Porque é no meio dos irmãos, é no meio da igreja que o Espírito de Deus habita. Então, que possamos cada vez mais viver em unidade, viver cada vez mais com os nossos olhos fixos na cruz de Cristo, no autor da vida, no verbo da vida. Não permita que o seu coração seja persuadido por aquilo que não procede de Deus. E João conclui a introdução da sua carta dizendo: estas coisas, pois vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Verso 4. Ele conclui essa introdução dizendo que essas coisas, pois vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Há até uma certa discussão entre alguns teólogos se a expressão correta é a nossa alegria ou a vossa alegria. Mas, no entanto, não faz diferença. Porque onde há manifestação da graça, na colheita espiritual, tanto que semeia como aquele que é o ceifeiro se alegram junto. Eu já falei várias vezes aqui, né, que quando presenciamos alguma pessoa se quebrantando diante de Jesus, entregando sua vida a Jesus, o nosso coração acho que fica mais feliz do que propriamente da pessoa que acabou de se converter. A nossa alegria ela é completa quando vemos pessoas se dobrando diante do senhorio de Jesus. A nossa alegria ela se completa quando estamos juntos com os mesmos irmãos, quando professamos a mesma fé. Alegria, o fruto de estar em Cristo, que vem depois somente do amor manifesto de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Esse era também o desejo de Jesus, que o nosso gozo, a nossa alegria nele fosse completa. Só vamos encontrar respostas para a nossa vida em Jesus. Só vamos encontrar amor de verdade em Jesus. Só vamos encontrar unidade de fato em torno de Jesus. Todo o nosso ser, toda a nossa vida deve estar inteiramente alicerçado naquele que é o autor e consumador da nossa vida. A nossa alegria só será completa quando estamos inteiramente em Cristo. Assim não importa os problemas, as circunstâncias, a nossa vida está inteiramente ligada a Jesus. Vamos orar para a sua cabeça. Não busque experiências passageiras que venham apenas massagear o seu ego, mas busque viver a paz que Jesus nos proporciona. Viva a inteireza do Evangelho, viva a inteireza da sua graça, do seu amor. Pai, nós te agradecemos por tamanho amor demonstrado a nós na cruz do Calvário. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou e nos fez parte do corpo de Cristo. Nós te agradecemos, a Deus, porque hoje podemos viver em unidade com outros irmãos que professam da mesma fé, Deus. Rogamos ao Senhor, Pai, que nunca permita que deixemos ser persuadidos pelas artimanhas de Satanás, Pai. Mas pelo contrário,
Deus, que cada dia o nosso coração esteja ainda mais alicerçado no Senhor, Pai. Que assim, ó Deus, possamos reconhecer a Tua misericórdia a cada dia. Que assim possamos, ó Deus, viver sempre olhando fixamente para a cruz de Cristo. Que enquanto pessoas, ó Deus, vivem desesperadas, ó Deus, buscando respostas para a sua vida, nós possamos nos alegrar sempre no Senhor, porque pertencemos ao Senhor. Pai, que assim, ó Deus, o nosso desejo também seja de anunciar essa graça, anunciar esse Evangelho a outras pessoas, ó Deus. Assim, Pai, como os missionários, Washington Avila e tantos outros, ó Deus, que têm desejado ardentemente falar desse amor, falar dessa graça àqueles que não te conhecem. E esse desejo também brota no nosso coração a cada dia, Pai. Que possamos assim, Pai, também testemunhar desse amor, testemunhar dessa graça, dessa vida que o Senhor nos proporcionou. E que assim possamos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, Pai. Que assim, Pai, o nosso gozo em Jesus Cristo seja sempre completo, Pai. Assim nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus assim continue nos abençoando.